Graças a Deus. Tudo bem? Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Hoje nós estamos aqui para falar acerca de algo tão especial para as nossas vidas. A Bíblia fala que nós não devemos estar apegado a coisas temporárias, algo que vem e passa. Nós devemos estar fixo, atento àquilo que é permanente, aquilo que vem de Deus, que é eterno, né? Aquilo que traz verdadeiramente uma resposta para os nossos anseios. Eu estava vendo aqui uma passagem em Hebreus, capítulo 11 e versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito e, não ficando amedrontado com a cólera do rei, não ficando amedrontado, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Bom, aqui fala algo assim muito especial acerca da vida de Moisés. Moisés, já desde novinho, já era perseguido, Já era uma pessoa escolhida por Deus. E quando nós somos escolhidos por Deus, é claro que o mundo não nos cabe. O mundo, ele traz um sofrimento muito grande, porque o nosso arqui-inimigo sabe que nós somos de Deus. E quando ele entende isso, há uma perseguição, há uma luta, constantemente há uma perseguição muito grande. Mas Deus tinha algo muito grande para Moisés. Moisés foi enviado, foi levado através, ainda criança, a mãe dele colocou ele num cesto com junco, e ali, como o rei, a ordem era matar toda criança, todo menino, E aí a mãe pegou aquela criança, ela era uma hebreia, e Faraó era do Egito, era um egípcio. E a ordem dele era matar todos os hebreus, porque ele estava enfurecido, ele não aceitava, porque viria o grande Salvador. E ele ficou com medo disso. Então, a mãe, fazendo esse cesto, colocou ele ali dentro, fechou com junco, com betume, e deixou a criança descer água abaixo, onde estava lá a filha de Faraó se banhando. E aí escutaram aquele choro, e aí a rainha mandou que a princesa, a rainha, a filha dele, mandou que pegasse aquilo para saber o que era aquilo. E quando abriram, era um menino, era Moisés, um menino saudável, e ela criou aquele filho como criou aquele menino como filho dela. E ali ele foi educado dentro dos palácios do Egito. E ele estava sendo preparado para futuramente ser o rei, o novo faraó futuramente. Bom, e Moisés começou a ver que o povo de Israel, os hebreus, eram sacrificados, eram colocados como escravos, estavam sempre sendo humilhados. Ele
procurou a fundo saber quem era aquelas pessoas, da onde eles eram. E aí ele descobriu de todas as coisas, até que ele não era filho da rainha. E aí então ele abriu mão da sua vida ali naquele palácio, ele abriu mão das riquezas, porque tudo que estava ali para ele era algo passageiro, era algo transitório, era algo que vinha, mas que um dia ia acabar. Mas ele viu, entendeu que as coisas de Deus é algo que permanece para sempre. Então ele abriu mão daquilo ali. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você que o mundo, ele é transitório. Tudo é transitório, né? Ontem eu era jovem, hoje já sou um idoso, né? Já sou um homem de 71 anos. Então você vê, tudo passa rápido. As coisas acontecem numa velocidade muito grande. E se eu tivesse a noção, o entendimento que eu tenho hoje, eu jamais teria feito as coisas que eu fiz lá atrás, né? Hoje eu vejo, meu Deus, que criancice, que meninice eu tinha na época. Havia em mim a maturidade. E muitos estão vivendo assim. Talvez agora eu esteja falando com pessoas que estão passando por esse processo. Quantas coisas você perdeu na vida? Quantas coisas você deixou de usufruir na sua vida, coisas de Deus, porque se deixou levar pelas circunstâncias dessa vida? Você abriu mão de algo de Deus. Deus falou com você. Deus tocou no seu coração, mas você preferiu seguir aquilo que você achava que ia certo. E, na verdade, deu tudo errado para você. E quantos estão vivendo assim? Estão indo pelas emoções, estão indo pelas situações. Nós estamos vendo aí na reportagem uma jovem que aparentemente mostrava-se nos canais aí televisivos, mostrava uma riqueza, um luxo, e de repente essa pessoa hoje está sofrendo, sendo envergonhada, passando por tantas aflições, por tantas dificuldades, e aí vem, né, à tona tudo aquilo que ela vinha fazendo para alcançar os bens materiais, né? E hoje, na verdade, os bens que existiam, hoje não existe mais, foi tirado tudo. Você entende agora? Então, aparentemente, era uma jovem, é uma jovem até hoje, né? Aí dos seus 40 anos, 40, talvez nem isso ela tenha, mas você vê que é algo transitório, é algo que está passando, é algo que está vindo com uma turbulência tão grande na vida dela. Por exemplo, você jovem, você que é uma mocinha, que é um rapaz, você abriu mão do amor do seu pai, do carinho, do afeto, né, daquela casinha simples, mas com muito amor e carinho, que você era tão tratado com maior amor. E hoje você abriu mão daquilo para dizer, não, eu vou viver minha vida. E aparentemente, nesse período, parecia que a coisa estava boa. Você saiu de lá, você ganhou dinheiro, você entrou na roda de amigos, você entrou até na alta sociedade, mas hoje você para pensar e diz assim, poxa, eu tenho tudo, mas não sou feliz. Não é verdade? Você é feliz? Você tem felicidade? Você pode ter dinheiro, você pode ter isso, pode ter aquilo, mas você não tem paz, você não dorme direito, você não tem um sono tranquilo, você está sempre preocupado, com medo de perder aquilo que você tem hoje, porque assim, quando você entra numa vida promíscua, quando você entra numa vida em que vale tudo, aí o que acontece? Ou você entra no esquema, ou você
luta todos os dias por aquilo ali, porque senão você vai perder, vai ser tirado de você. Mas aquilo que Deus dá é permanente, é para sempre. Quando Deus dá algo, ninguém tira de você. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. E eu quero dizer para você que Deus tem algo muito grande para a sua vida. Deus vai mudar a sua história e vai fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, sem estar fazendo muito esforço. A Bíblia diz que aos seus amados, aos seus servos, enquanto ele dorme, o Senhor o abençoa. Olha, você vê a diferença, né? Olha a diferença. Muitos trabalham dia e noite para alcançar alguma coisa. Mas aqueles que são de Deus, enquanto ele dorme, enquanto ele descansa, Deus abençoa. E foi isso que Moisés entendeu. Olha que coisa interessante. Aqui no versículo 27, 26, diz assim: porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, ele contemplava aquilo que Deus poderia ou pode fazer na minha e na sua vida. Então ele entendeu que as coisas de Deus são maiores do que as coisas deste mundo. Olha para o céu. Olhe em sua volta. Olha para você. Quem pode ou quem poderia ter criado tudo isso, a não ser Deus? Não é verdade? Então ele tem o poder, a honra, a glória e a majestade. Ele pode fazer da sua vida algo extraordinário. E no versículo 27 ele diz assim, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como vê aquele que é invisível. O nosso Deus, ele chama à existência aquilo que não existe. O poder de Deus é tão grande. Para você ter uma ideia, quem é Deus? Quando Deus criou os céus e a terra, ele simplesmente pronunciou. Ele disse, haja luz, haja trevas, haja firmamento, haja separação entre as águas, a terra e as águas, e tudo fora criando, tudo foi existindo pelo poder da palavra de Deus. E basta se dizer que hoje o diabo, sabendo disso, sabendo que a palavra tem poder, então ele tenta colocar na cabeça das pessoas a palavra negativa, que vem destruindo muitas pessoas, que vem levando as pessoas a um sofrimento tão grande e elas não percebem. Quando chegam a entender o erro que cometeu, já é tarde, já está no final. Pessoas que perderam as suas vidas, pessoas que se suicidaram, pessoas que eram de família, hoje está na prostituição, nos vícios, nas drogas. Muitos se mataram, muitos foram mortos, e está aí. O mundo apresenta uma riqueza transitória. Então Moisés entendeu que a riqueza do Egito era transitória. Primeiro, que ele não era o egípcio, né? E segundo, que aquilo ali não era de Deus. Então ele disse, não, peraí, isso aqui não é de Deus. Eu não vou ficar aqui. O que adianta eu ficar aqui, né? Ficar neste lugar e amanhã perder tudo? Não, eu vou buscar aquele que tem o poder de me abençoar. E Moisés realmente foi um homem muito abençoado. Se você vê, Moisés, ele falava por Deus.
A palavra de Deus na boca dele era poder, era transformação. Ele tocou com o seu cajado, o mar vermelho se abriu. As pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, você vai ver que não atingiu nem a ele e nem o povo que estava com ele, que eram os hebreus. Mas o Egito, os egípcios, foram destruídos, foram envergonhados. Então nós temos que caminhar olhando para o invisível, que é Deus. Olhando para Deus, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que pode mudar a nossa situação, a nossa vida e nos fazer feliz. Eu quero dizer para você que Deus tem algo muito grande na sua vida, mas é importante que você não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, pelas ilusões, pelos prazeres transitórios. Algo que vem hoje, mas que amanhã você vai perder tudo isso. Então olha para Cristo. Dê uma oportunidade para que Deus possa entrar na sua vida e fazer você uma pessoa feliz. Quantos estão agora à base de remédio? Tem pessoas que não dormem sem tomar remédio. Tem que tomar o remédio, para dormir, porque é uma insônia braba. Tem uma depressão horrível. É uma angústia, é um choro, é uma tristeza tão grande dentro de si. Tem dinheiro, vai aos médicos, tem enfermeiros à sua disposição, tem tudo, mas não é feliz. Você entende agora? Eu estou falando para você, é para você mesmo. Chegou o momento de você tomar uma decisão e mudar de vida, mudar de direção. Direciona a sua vida para Deus, para que Deus possa te abençoar e fazer você feliz. Talvez essas palavras hoje não estão soando bem aos seus ouvidos. Talvez essas palavras hoje estão até te irritando, porque são palavras que você não quer ouvir. Você quer um tapinha nas costas, você quer os elogios deste mundo, e que, na verdade, até agora, não trouxeram nenhum bem para você. Ao contrário, está te afundando a cada minuto, a cada dia, a cada ano que se passa. A sua vida vai se tornando cada vez pior. Mas o que eu estou lhe oferecendo é algo que vai mudar a sua vida. Ainda que você tenha que trabalhar mais, ainda que você tenha que lutar mais, ainda que você tenha que abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, coloca a sua vida na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você, o que vai fazer você feliz, sabe? Aquilo que vai mudar a sua história e fazer de você um vencedor, um vitorioso. Creia em Deus, para que Deus possa mudar a sua história. Tá certo? Fique com essa palavra e Deus vai lhe abençoar grandemente. Pense bem nisso. Você é um escolhido de Deus. Se você está ouvindo esse vídeo, você é um escolhido de Deus. Se você chegou até agora, é porque Deus tem algo para a sua vida e Ele vai te fazer feliz. Tá certo? Eu sou o pastor Jorge Lopes. Daqui a pouco eu vou estar orando. E eu quero deixar aqui para vocês, para você digite nos comentários os nomes das pessoas para oração. Eu vou estar orando, põe os nomes aí, não custa nada, E aqui do lado, você vai aí dar um like, você vai se inscrever e você vai dar um toque no sininho. Pronto. A partir daí você já está inscrito, não paga nada, Se assim você quiser, Você gosta de ajudar as pessoas? Eu gosto muito. Eu oro, eu clamo, eu peço a Deus, eu estou aqui nesse programa porque eu gosto de ajudar as pessoas. E muitos têm sido abençoados. Então, dê o seu like, se inscreva, dá um toque no sininho, vai ser muito bom, tá certo?
Bom, eu sou o pastor Jorge Lopes, ali da Igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Onde fica isso, pastor? Próximo ao Shopping Tacaruna. Não tem como errar. Você é o meu convidado especial, tá certo? Os cultos nas quartas e sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o meu convidado todo especial, tá certo? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero que o seu dia, a sua noite, a sua tarde, seja muito especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu elevo a Ti a minha voz, o meu clamor, em favor dessas pessoas, essa pessoa que está depressiva, pessoa que está doente, no leito de dor, no hospital, numa clínica, aonde quer que ela esteja, que a bênção do Senhor alcance ela, que ela tenha paz, que ela sinta a cura, o milagre na vida dela. Pai, cura esta pessoa que está sentindo dores no corpo, nas pernas, nos braços, dores de cabeça. Senhor, arranca toda essa ansiedade, que ela seja livre de todos os males. Aonde quer que tenha alguém sofrendo, gemendo, seja numa clínica, no hospital, cura esta pessoa. Pai, eu oro também por esta pessoa, por este empresário, por este modelo, esta modelo. Eu oro, Senhor, pelo autônomo. Eu oro por todos aqueles que necessitam da cura do milagre. Abençoa este povo. Pai, eu os entrego nas tuas santas mãos e já os declaro todos abençoados pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até lá.